Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a divisão de fração. Só que hoje eu quero trabalhar um pouco a representação gráfica dessa divisão de fração, certo? Para vocês eu trouxe dois exemplos. Meu primeiro exemplo, eu tenho 1/4 dividido por 2. O que é 1/4? Eu pegar o inteiro, dividir em 4 partes e pintar aí uma dessas 4 partes. Tá aí 1/4. Aí eu vou pegar esse 1/4 e vou dividir ele em duas partes. Eu vou pegar 1/4 e vou dividir em duas partes. Aqui no meu outro exemplo. Tá aqui, 1/4 e vou dividir ele em duas partes. Ok, mas o que é essa partezinha, ela representa do todo? Para eu saber o que essa partezinha representa do todo, eu também preciso dividir todas as outras partes da mesma forma que eu dividi esse 1/4. Se eu dividir ele por 2, eu tenho que dividir todas as outras partes também por 2. Então, eu vou dividir aqui, aqui e aqui. Agora, quantas partes que eu fiquei no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que cada partezinha dessa representa do todo? Essa partezinha representa 1/8 do todo. Essa partezinha representa 1/8 do todo, certo? Tá aí, 1/4 dividido em duas partes é o mesmo que 1/8. Usando aí a regra prática que a gente já aprendeu, eu pego 1/4 e eu vou multiplicar pelo inverso aí da segunda fração. Lembrando que aqui tem um invisível, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Tá aí, 1/4 dividido por 2, 1/8. Então, no segundo exemplo, eu tenho aqui 2/3 dividido por 5. O que seria a representação gráfica? Tá aqui meu inteiro dividido em 3 partes. E eu tenho que pintar duas dessas partes. Então, eu venho aqui e pinto duas dessas partes. Ok. Agora eu preciso pegar esses 2/3 aqui e dividir ele em quantas partes? 5 partes. Então, eu vou pegar esses 2/3 e vou dividir em 5 partes aqui no meu outro desenho. Tá aqui os 2/3. E agora eu vou dividir ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4 e 5. Mas para eu saber o que cada partezinha dessa representa do todo, eu também preciso dividir essa outra parte aqui. Então, vamos dividir ela. Então, dividir tudo em 5 partes. Agora, o que cada partezinha dessa representa do todo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inteiro dividido em 15 partes. E dessas 15 partes eu pintei quantos quadradinhos? 2. Então, representa 2/15 do todo. Portanto, 2/3 dividido em 5 partes é o mesmo que 2/15. Usando a regra prática, eu tenho aqui 2/3, conservo a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda. Lembrando que debaixo aqui do 5 tem um invisível e o inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. 2 vezes 1, 2 e 3 vezes 5, 15. Tá aí, 2/3 dividido por 5 é igual a 2/15. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.